Manter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live. Trouxemos hoje para a nossa discussão mais um tema de suma importância, principalmente para os nossos agricultores, que é o manejo do solo. Nós sabemos que o solo é a base de qualquer lavoura e um grande patrimônio do produtor. Então, é importante que acompanhamos os avanços, discussões, estudos que possam fortalecer e manter o nosso solo saudável e assim permitir a máxima capacidade produtiva. Bem, pessoal, essas discussões que a gente vem realizando através dessas lives são parte das ações do Até à Distância, que é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, um projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, e os recursos são provenientes de empréstimos com o Banco Mundial. Maravilha, né? E para as nossas discussões de hoje, estamos aqui com 3 membros da equipe de ATE do lote 25 Bahia Produtiva, né, por meio da cooperativa Copersuba, que é a nossa coordenadora de campo, Alana Azevedo, o nosso técnico em agropecuária, Gleuso Xavier, e a coordenadora pedagógica, que sou eu, Elza Mendes. Eu me sinto, assim, bastante honrada em estar aqui com vocês, em fazer parte dessa equipe da Copersuba e em estar também atuando nesse lote, né? Tem trazido, assim, experiências enriquecedoras e incríveis para a minha vida profissional, né? E para a minha vida pessoal também. E estamos aqui também com o nosso convidado especial, Leandro Fernandes, engenheiro agrônomo, especialista em gestão ambiental e secretário municipal do Desenvolvimento da Agricultura e do Meio Ambiente. Olha a gama de conhecimentos que Leandro tem e vai trazer aqui para a gente hoje. Estou aqui com uma expectativa enorme, viu, Léo? Gratidão aí, viu, Léo, pela sua disponibilidade. Você sempre é bem-vindo, né? E vou passar aí a bola agora para vocês. Alana, Gleuso, e logo em seguida a gente já abre aí o espaço para o nosso convidado especial, Leandro. Boa tarde a todos, né? A todos e a todas, né? Eu creio que essa é uma atividade muito importante e dizer assim que o ilustre Léo, nós já trabalhamos juntos, né? Tem bastante experiência nessa parte de solos, e dizer que é uma coisa muito comum que vem acontecendo nas comunidades que nós acompanhamos, desde problemas com erosão, problemas com baixa fertilidade de solo, né? Problemas com boa compactação, né? Excessiva, né? Que são problemas relacionados ao principal trabalho que foi feito relativo a esse solo. Então, são condições hoje encontradas nas nossas visitas a campo e assim, né? Nós devemos aproveitar esse momento para fazer esses questionamentos e quais
as soluções ideais que a gente possa adotar para esse solo se tornar menos degradante, né? Então, desde já, vamos prestigiar a expertise do senhor Leandro aí, né? E boa palestra para todos. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, né, os agricultores, ACRs aí do Projeto Bahia Produtivo. Os convidados também, né, que tem muita gente acompanhando. Como Elza já falou aí, meu nome é Alana Azevedo, faço parte da equipe de ATE, da Copesuba, na região, com o lote 25, e a gente atua, sou engenheiro agrônomo, atuo como coordenador de campo. Como o Gleison já falou aí também, o solo a gente sabe que é essencial, né, a base de tudo, e é um tema bastante importante aí que a gente vai tratar com o Léo. Léo, né, Léo? Referência aí na questão de solo. Com certeza. Experiência aí excelente. É um prazer também estar aqui com você hoje. Joga a bola para você aí. Valeu, gente. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer, né, o convite da equipe, essa equipe particular. Tem uma invejinha aí por trás de vocês, que eu gostaria muito de estar trabalhando aí nesse trabalho que vocês fazem. Excelente. Tenham sempre, ao longo do tempo, dito que vocês têm um trabalho essencial no campo, juntamente com o agricultor, né? Fato que nós estamos vivendo um momento agora particular, que vocês não estão com esse contato direto, mas não deixaram de ter esse apoio para estar aí passando essas lives e essa gama de informações através dessa ferramenta que eu acho que agora também vai ser uma ferramenta contínua ao longo de nosso trabalho. Agradecer a Copesuba, né, por essa oportunidade de estar de retorno aqui novamente, contribuindo com essa cooperativa, no qual faço parte também, e, né, parabenizar a todos pela essa iniciativa espetacular. Aqueles que entraram aí, tem alguns aqui que eu já identifiquei, ex-alunos, né, pessoas que já tive um contato pessoal, que a gente está aqui presente hoje, inclusive já tiveram a oportunidade um pouco até de ver algumas palestras ou alguma parte que a gente trabalhava nessa parte, algum trabalho que eu já fiz com o manejo de solo. Então, vamos lá, Elza. A gente compartilhar aí nosso conteúdo para a gente começar a falar um pouco mesmo da nossa tarefa aqui hoje. Tem como colocar na tela inteira? Já está na tela, viu, Léo? Não, tela inteira ela não fica não, né, Elza? Não, o máximo que ela fica é esse tamanho, Léo. Então, vamos lá. Então, vamos aí. A gente tem... eu não gosto de começar falando de solo quando a gente não consegue entender do que se trata. E quando a gente fala de manejo de solo, a gente não pode deixar de trabalhar o manejo de solo sem pensar em água, né? Os dois estão ligados, solo como a água. A gente precisa do solo, é um substrato essencial para a produção, né? E a gente precisa que esse solo ofereça aquilo que a gente conduz, que a gente produz, toda a condição necessária, né? Que é o químico para sustento da planta, o alimento da planta e a água, que também é essencial para a sua vida, né? Então, a gente precisa conhecer, né, o solo, de onde é que ele vem, primeiro, e como se deu sua formação, né? E a gente passa, assim, a trabalhar, inicialmente, o conceito, né? O conceito, que é o solo, né? São inúmeros conceitos, mas eu escolhi um voltado, basicamente, para aquilo que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Então, para chamar a atenção até das pessoas que trabalham com o solo, da necessidade de se observar o solo como um substrato importante, de extrema importância na produção. Então, qual é o conceito? Solo é um recurso da natureza, não renovável a curto prazo e disponível somente em quantidade limitada, né? Nós temos o Brasil ainda consegue ser, né,
muito favorecido nesse sentido, tem uma grande extensão territorial, mas mesmo assim a gente pode conceituar como um recurso, né, de pequeno, de curto prazo, né, de natureza pequena. E a gente precisa tratar ele com muito carinho. A gente precisa tratar o solo de uma forma que a gente ofereça as condições necessárias para que ele desenvolva aquilo que a gente realmente necessita, que é ele dar as condições de melhor condição produtiva e de produtividade. Então, quando a gente fala nesse conceito, e a gente está dizendo também que é um recurso não renovável a curto prazo, quer dizer o quê? Que a gente ainda tem que cuidar ainda mais desse solo para isso, né? Então, voltando aqui, como se deu essa origem e formação do solo? Então, hoje o solo que nós utilizamos, ele para o cultivo, ele é provindo basicamente, né, inicialmente, da rocha, da pedra, da formação. Então, com essa ação conjunta de alguns fatores, né, que a gente chama de intempéries, que a gente vai ver um pouco mais para frente, essa rocha, essa pedra, ela foi se degradando, se desgastando e formou partículas menores, que a gente pode ver aí, essas partículas menores de areia, silt, argila, né? E juntamente com a matéria orgânica e, consequentemente, a formação do humus, né? Que é a matéria orgânica já decomposta, um processo mais avançado, você tem a agregação dessas três partículas aí principais e forma-se, então, a partícula do solo, o torrão, que a gente chama vulgarmente de torrão de solo, né? Então, a partir disso aí, nós temos a composição dessa formação do solo. Então, o que é que fez ou que promoveu esse desgaste, né, dessa rocha? Então, nós temos vários fatores. Nós temos o tempo, o relevo, o clima, né? A variação climática, ela é muito importante nesse sentido, né? Porque altas temperaturas, baixas temperaturas, o vento, a chuva, o sol, tudo isso é um fator, né, preponderante no processo de degradação dessa rocha e, consequentemente, a criação, a formação desse solo e em partículas menores. Pronto, deu Então, certo? a gente dá continuidade aqui. Então, através da composição desses fatores aí que a gente está vendo, né, a gente deixa a rocha, que é, vamos dizer, a chamada rocha-mãe, né, a matriz, ela com todas essas ações aqui ao longo dessa rocha, ela vai sofrendo desgaste, decomposição e a formação dos solos. Então, você tem de solos mais jovens até o solo maduro, onde você tem uma maior quantidade de solo, basicamente, né, e vegetação mais abundante e a degradação quase que completa dessa rocha. Então, aí nós temos essa formação de horizontes, né, que a gente vem com o horizonte R aqui, que é normalmente o horizonte da rocha, o horizonte C, né, o horizonte B e o horizonte A. Esse horizonte A aí, onde está composto a matéria orgânica, basicamente, que é a parte superior, a superfície daquele solo, onde você tem grande quantidade da matéria orgânica concentrada ali. A matéria orgânica e o humus, que é material que você vai encontrar não só decomposto, tá certo? Mas também material em decomposição, né? Você vai encontrar vários processos desse sentido. Então, você, partindo do pressuposto, você tem aí na condição do solo, você tem ele em 50% de volume ocupado com material sólido e os outros 50% é de água e ar, né? Esse 50% de material sólido, você tem matéria orgânica e minerais que estão dispostos aí nesse solo. Aí nós temos a pizza, que descreve bastante isso. E o que são esses sólidos minerais, né? É aqueles que a gente já comentou aqui, que quando a rocha ela é decomposta, ela se degrada em partículas menores. A união dessas partículas menores de areia, silt e argila, com a ajuda da matéria orgânica, ela vai formando os torrões de solo, e esses torrões agregados, ela formam o solo como em si, né? Isso que a gente tem que ter
essa percepção. Então, eu queria entrar aqui agora nesse processo da matéria orgânica, dizendo para vocês que a palavra-chave aqui hoje, que vocês, se vocês saírem dessa apresentação conscientes de que, para que vocês possam fazer uma boa condição da recuperação do solo de vocês, ou manutenção da qualidade, tanto física como química desse solo, é a matéria orgânica, a gente já fica satisfeito, tá? Então, mas o que é basicamente essa matéria orgânica, né? O que é basicamente essa matéria orgânica? É formada por restos de animais e vegetais que estão ali sobre o solo, decompostos, né? E que vai promover conjuntamente juntamente com os micro-organismos que estão presentes naquele solo, bactérias, fungos, insetos e demais, a decomposição desse material e formação do humus da matéria orgânica em si. Né? Léo. Saiu novamente? Saiu novamente, Léo. Tenta colocar aí novamente para a gente trazer a tela aí. Pronto. Então, essa é a percepção que a gente tem que ter. Foi? Pronto. Foi. Essa é a percepção que a gente tem que ter da importância da gente fazer a manutenção da matéria orgânica no solo, para que você tenha um resultado positivo. E vocês vão poder ter a compreensão exata, né, no decorrer da nossa conversa, o quão isso é importante, o quão é necessário a manutenção dessa matéria orgânica em todos os sentidos para o solo, né? Então, só para vocês terem uma ideia inicialmente, a gente já falou lá atrás que a composição das partículas desse solo, tá? A composição das partículas desse solo, elas se dão através da matéria orgânica. Então, para você unir a areia, o silt e a argila, que é em decorrência da degradação da rocha, você precisa da matéria orgânica. Quando você perde essa matéria orgânica, normalmente, com fogo, né? Principalmente, a gente vai ver isso para frente também, você perde completamente a partícula, o elemento agregador dessas partículas, né? Da areia, silt e argila, e você perde aquela melhor condição física do solo, a melhor condição que ele se encontra. Elza, se você passar os slides por aí, será que não fica melhor? Se você me passar por e-mail, eu tento abrir aqui. Não consegue não, é tudo bem. Não, consigo, só é me passar por e-mail. Agora sim, para pegar aqui agora, não tem. Tem que ser como você iniciou. Tá. Mas vamos seguindo aqui. Então, tá aí a matéria orgânica. Essa foto é uma foto atual. Nós tivemos uma propriedade na Chapada Diamantina. Essa propriedade trabalha a agricultura orgânica com grande manutenção do solo. E aí vocês podem ver a qualidade dessa imagem no que diz respeito à matéria orgânica. Tanto aquilo que já está sendo no processo mais avançado de decomposição, como o restante do material que está de cobertura do solo. E a gente tem um pouco... Léo, a imagem acabou saindo novamente. E a gente tem um pouco dessa perda de material no solo por conta, né, de algumas atitudes que o agricultor possui. Dentre elas, tá, é você fazer com que o solo seja manejado de uma forma a você eliminar completamente essa matéria orgânica, tá certo? Então, a gente precisa mudar um pouco essa percepção do agricultor de que a área agricultável ela tem que estar completamente limpa, né? É como se fosse aquele velho terreiro de casa, né? Passa a vassoura e deixa limpinho. Então, a gente tem que mudar essa percepção. A matéria orgânica ela tem que estar presente completamente dentro da sua área produtiva. Eu vou tentando aqui, porque muitas vezes ela não disponibiliza colocar a palestra, não sei porquê. Tenta aí. Nós estamos aqui com a participação da Associação do Bengo, próximo ao município de Mirante. Além dos nossos ACRs, agricultores,
Temos também aqui várias participações. Bem-vindos a todos. Pronto, Léo, acho que agora vai. Não. Entrou e saiu. Às vezes ele não fica disponível aqui para colocar o material. Pessoal, vocês aí participantes, pode ir lançando as suas perguntas, que no momento oportuno a gente vai estar respondendo aí vocês, viu? Fiquem à vontade aí já para ir lançando as suas perguntas. Pronto, Léo, agora aqui. foi. Pessoal de Tumirim, nós temos Zezo aqui... aí, colega de trabalho. Isso. Então, vamos lá. Seguindo. Então, a matéria orgânica ela tem uma grande influência na condição de crescimento da planta e também, consequentemente, na propriedade do solo. Então, aquilo que eu já falei, ela une as partículas, é fonte de nutriente, tem uma capacidade enorme de retenção de água, porque quanto maior o teor de matéria orgânica no solo, consequentemente, você vai ter uma maior condição de captação de água por esse solo. Tá? É uma vertente importante aí. E ela é a fonte de nutrientes aí para os micro-organismos trabalharem cada vez mais. E quanto mais esse solo está enriquecido com esses micro-organismos, você vai ter essa condição de melhoria da qualidade do solo. Então tá aí, é um emaranhado, tá certo? De raízes, de material que está nesse solo aí contribuindo. A natureza é sábia, né? Ela não tira nada que ela não devolve, a não ser quando há interferência do homem. E aí é o que justamente nós fazemos. Além a gente tem condição de produzir, como é que a gente vai produzir com matéria orgânica, como é que é essa incorporação? Então, são vários fatores a se analisar para isso, né? A incorporação de matéria orgânica morta, tá certo? Que pode ser colocada, a gente vai ter imagens aí que visualizam um pouco mais disso. Então, além da matéria orgânica, que é a parte, né, da partícula sólida do solo, nós temos ainda o ar, né? O ar, ele é importantíssimo. O solo, ele não une suas partículas e fica completamente vedado, né? Quando isso acontece, essa vedação, aí é aquilo que Gleuson até iniciou na fala dele falando, ocorre a compactação do solo. Então, para que a gente possa ter um solo bastante estruturado, a gente precisa compreender que entre a união desses torrões, dessas partículas, nós temos espaços vazios, que nós normalmente denominamos de macro e microporos. E nesses macro e microporos é que a gente vai poder, o solo vai poder reter tanto a água, que é captada através da chuva, também, e o ar, o oxigênio, porque a raiz da planta, ela tem a necessidade, tá certo, de respirar. Ela é um ser vivo, ela necessita, né, dessa troca gasosa também do sistema radicular. E a água, né, a quantidade de nutrientes que a planta retira do solo, ela vem basicamente da água que está no solo, através desse meio líquido. A planta ela não puxa do solo, não retira do solo esse material sólido, ele vem juntamente com o meio, né, que ela retira do solo, que é a água, né, seu transportador, vamos dizer assim. Então, nós temos alguns tipos de solo e cada um oferece características distintas, né? Aqui nós não vamos entrar detalhadamente nesse processo, não. A gente, inclusive, normalmente nos cursos, a gente fala as características de algum solo e tal, mas vocês podem ver aí que aqui na região sudoeste, médio de São Francisco, predomina algum desses tipos de solo, ok? Mas latossolo, podisolo, cambisolo. Aí você vai ter aí as características dele quanto solos mais antigos, solos mais novos, solos que contêm mais pedra, menos pedra, mais rasos, né, mais profundos, né, com condição de fertilidade superior, inferior e tudo isso. E usa conforme sua vocação, porque cada solo ele tem uma classificação, né? Esse classe 1 aqui tem poucas limitações quanto à sua utilização, vocês podem utilizar para a maioria dos seus cultivos. Já o de classe 8, né? Essa classe normalmente são incluídos solos que não poderiam ser utilizados para nenhum tipo de produção vegetal. Então, são essas as condições, para a gente conhecer um pouco. E quais são as causas que promovem a degradação do solo?
né? Aí é uma foto clássica de uma área drasticamente compactada, né? E essa foto aí, para chegar até esse processo, a gente passa por alguns estágios. O primeiro dele é o desmatamento, tá? Então, aí no desmatamento, nós temos o estágio 1 da degradação do solo, onde você retira a sua cobertura vegetal, a proteção que esse solo tinha ao longo da sua formação, tá? Da sua criação, e você deixa ele desnudo, sem condição. Aí você sai do estágio 1 desse processo de degradação, né? Que é do desmatamento, vai ocorrer várias outras situações aí nesse sentido, que é a elevação da temperatura do solo, né, a nível de solo, o aumento da evaporação, consequentemente com o aumento dos ventos e o ressecamento desse solo. E também a diminuição da umidade do ar. Então, isso precisa ter, quando a gente retira aquela proteção, é como se a gente deixasse um cidadão careca, né, num sol a pino, de meio-dia, no mês de setembro. Imagine quem aguenta isso. Então, assim como o nosso cabelo é uma forma de proteção também do nosso couro cabeludo, nós temos também a proteção do solo, que é a vegetação. E quando a gente retira a vegetação, a gente tem que substituir essa proteção por um outro meio de proteção, seja ele morto ou algum tipo vamos dizer assim, de interação com outra cultura. O segundo estágio está aí, a queimada, né? Eu falei para vocês inicialmente que o solo é formado por micro-organismos, né? Seres muitas vezes imperceptíveis a olho nu, mas que estão lá, estão trabalhando por essa condição de fertilidade do solo, condição também de estruturação física, da condição que esse solo se apresenta. E quando você queima, você já impossibilita a sobrevivência desse material. Muitas vezes o agricultor questiona, fala, mas Léo, quando eu coloco fogo na área, o milho, o feijão, ele vem muito bonito, ele vem verde, dá uma alta produtividade. Não discordo do agricultor. Eu concordo com ele que isso realmente acontece, mas acontece no primeiro ano, né? Do segundo ano em seguinte, em diante, você já vai haver problemas, porque você já perde aquela cinza inicial que ficou da queimada, que é rica em fósforo e também em potássio, tá certo? E você já não tem mais aquela cinza e você já tem um solo sem o micro-organismo, você tem um solo sem a matéria orgânica, que estava dando aquela condição de nutrição daquele solo, ok? Então, vamos lá. Então, a queimada... E aí, quando vocês deixam... Oi. Tem uma perguntinha aqui que eu acho que já dá para você responder agora. É de Rose. Ela é presidente da comunidade Tiagos, em Ribeirão do Largo. Abraço aí a todos, Rose. Ela pergunta, quais os malefícios de uma área que é arada, né? Acho que é isso aí que ela quis mencionar. Vamos clicar aqui na tela. Isso. Faz a aração durante várias vezes. Várias vezes. Quais os malefícios de uma área que é arada? A gente vai falar sobre isso lá para frente. Então, você vai falar mais dizer frente, né? Que a aração, o processo de mecanização através do arado, é o pai e a mãe da compactação, tá certo? A compactação do solo, né? A degradação desse solo, que vai ocasionar inúmeros fatores negativos, ele é proveniente, basicamente, principalmente, através da mecanização inadequada. E essa mecanização inadequada é o arado, na maioria das vezes, tá certo? O arado, a grade, a gradagem também é altamente prejudicial. Mas, Léo, nós vamos mecanizar o solo como? Eu vou mostrar lá na frente, tá bom? Ótimo. Lá na frente a gente trabalha esse processo, a gente vai ver isso. Então tá aí. Você, quando desnuda o solo, quando você tira a proteção do solo, você deixa ele aberto a outras condições. Dentre elas é o impacto da gota da chuva nesse solo, né? A velocidade com que ela chega e a força com que essa gota da chuva atinge o solo sem proteção diretamente,
onde essa partícula de solo ela já está desagregada, ela está solta, porque você acabou com a matéria orgânica do solo, que a gente falou anteriormente que a matéria orgânica ela é um fator agregante das partículas. Você queimou, colocou fogo, perdeu a matéria orgânica, esse solo, essas partículas vão estar soltas. Consequentemente, você está aberto a esse impacto da gota da chuva, né? E isso promove a compactação do solo. Só nesse item aqui, para vocês verem, uma forte chuva, a soma de suas gotas tem um peso de aproximadamente 560 mil quilos em 1 hectare. Ou seja, é um peso muito grande. E, assim como é a gradagem, com a mecanização constante, a aração e o pisoteio animal constante, tá certo? Sem você fazer um manejo adequado desses animais também, em pastagens principalmente, promove a compactação do solo, né? Então, a gente precisa, né, ter essa compreensão da manutenção da matéria orgânica, para que a gente possa evitar tudo isso. A cobertura desse solo, a proteção desse solo, ele tem que ser constante. O solo não pode estar completamente desnudo, completamente sem aquela cobertura vegetal. Então, está aí uma especificação, a forma com que isso acontece no solo. Então, isso a gente chama vulgarmente de salpicamento, né? É quando a partícula a gota de água atinge o solo e faz o salpicamento das partículas. Esse solo fica ainda mais solto, ainda mais desagregado e essa água que bate aí, ela não tende a infiltrar, ela bate com tanta força e tanta velocidade que ela tende a escorrer. Com o escoamento dessa água, principalmente em terrenos com maior declividade, com maior inclinação, ocorre a erosão, né? E aí nós temos o estágio inicial de uma erosão, né? A depender também do nível de declive dessa área, você tem a erosão laminar, onde você perde aquela camada superficial do solo. E essa perda da camada superficial, ela é muito prejudicial, porque você está perdendo, lembra que eu falei do horizonte A? Você está perdendo aí completamente aquele horizonte mais rico, onde a matéria orgânica foi decomposta, onde houve o processo de formação do humus, que estaria dando condição de nutrientes à planta para sua sobrevivência. Não? Então, você promove o empobrecimento desse solo. Da Alvan fez uma pergunta, não sei se foi uma pergunta, deixa eu ver aqui. Se toda vez que for fazer um plantio, jogar cinza sobre o solo, pode ajudar ou pode prejudicar o solo e o plantio? Vai depender da cinza, né? Vou aproveitar para... Vai depender da cinza e de que provém essa cinza, né? Muitas vezes, se for cinza de material orgânico, ajuda, né? Se você tiver certeza que não há nenhum contaminante aí nesse processo, ajuda, né? Porque a cinza é rica também, a cinza também é rica em alguns nutrientes, dependendo daquilo que você está colocando aí como cinza. Então, vamos lá. Aí o segundo estágio aí de uma erosão são a formação de sulcos, né? Não sei se vocês podem compreender. E junto, normalmente, dessas áreas que ocorrem isso, tem baixadas. E nas baixadas nós temos o quê? Rios, riachos, córregos, nascentes, tá certo? E o terceiro estágio, aí o estágio maior, que é a vossoroca, né? Que em terrenos, quando você tem a degradação por completo desse terreno. Então, você tem aí, ó, nessa figura, você tem a ocorrência do laminar em áreas mais planas, do sulco em áreas com média declividade e da vossoroca com áreas de maior declividade, né? E essa água, consequentemente, que ela está correndo, está carregando o solo, ela vai carregando esse solo rico e sendo depositado, tá certo, nas áreas mais baixas. E essas áreas mais baixas, como eu já falei, normalmente são córregos, rios, riachos, nascentes. E aí você vai perdendo cada vez mais a água que você deixou de infiltrar no solo lá em cima, tá? Porque ela não infiltrou, ela bateu com velocidade e escoou, e ela vem depositar na parte mais baixa. E você diminui também a água, porque o volume de água que era um passa a ser outro menor. Você perde um pouco mais dessa lâmina e desse volume de água, tá?
Então, vamos lá. Então, tá aí, ó, o rio, né, que recebeu grande parte de depositão do material. Você já vê essa grande quantidade aí na foto de baixo, que é uma quantidade de material sólido depositado proveniente de erosão. E como é que a gente vai perceber isso? Como é que a gente tem esse impacto da gota da chuva? Ele pode ser minimizado? Pode, através de uso até de práticas agrícolas que a gente pode minimizar isso. Né? A gente tem aqui um estudozinho, tá? E ele diz o seguinte, quando você fez um estudo de perda de solo, né, que a erosão ela é maior ou menor a depender também da cultura que você está tendo. Então, desse estudo, eles foram avaliados a aveia e o milho, né? E passagem de alfafa. A alfafa é uma leguminosa de folhas largas. Né? Então, você tem a aveia aqui e o milho cultivado aí. Consequentemente, você tem uma perda em torno de 25 toneladas por hectare. A pastagem de alfafa, por ser uma leguminosa de folhas largas, que dá uma possibilidade de maior cobertura desse solo, você já diminui essa perda para 1 tonelada. E com o solo descoberto completamente, você pode ter até 170 toneladas de solo que são perdidos numa chuva de grande intensidade por conta disso, né? Então, a gente precisa ter essa percepção da importância dessa cobertura do solo, desse manejo do solo adequado com esse objetivo. Então, tá aí. Você também, além de perda de solo, você tem perda de solo e você tem a perda de água. Então, se a gente fizer, nesse estudo aqui, tá certo? Feito por Bertone, ele diz o seguinte, numa chuva de 1.300 milímetros, com um declive aí da área em torno de 8,5% a 13% de declive, você tem essas perdas de solo e de água, porque você não perde só solo, você perde água, a água vai embora. Eu costumo dizer que o solo é um pote, né? Ele está ali, ele possui aquela particularidade dele, aqueles macropóros e micropóros, com o objetivo de captar água e também ter oxigênio. Né? Então, essa água tem que ser captada. Se ela não consegue ter a proteção da matéria orgânica, daquela material de cobertura no solo, para ele minimizar, vamos dizer, o impacto daquela gota de chuva e, consequentemente, infiltrar no solo, ele vai bater com força, vai escorrer e vai embora. Tá? Então, a gente precisa diminuir esse risco. Então, como é que a gente faz isso? O fator importante para minimizar essas enxurradas, minimizar a perda do solo, é a recuperação da manutenção da matéria orgânica nesse solo. E aí você tem vários exemplos. Né? Você tem a cobertura de solo aí entre linhas, você tem a cobertura de solo utilizando vegetação intercalada. Aí, isso aqui é um plantio de café. Sombreado, né? Tá aí, café, sombreado, várias outras culturas juntas. E a gente fala assim, mas o café sobrevive na sombra? Pode não produzir, talvez algumas variedades, talvez com aquele potencial que uma variedade de café, outra produziria. Mas tá aí, está produzindo, né? Em fase inicial aí, de estudo. Né? E você tem várias situações. Olha o café aí, ó, verde. Então, você está vendo? Se vocês puderem observar na foto à direita, vocês têm um café ao sol e aqui na foto à esquerda, abaixo, vocês têm um café à sombra. Qual é o café que está com o verde mais intenso? Né? Então, é coisa para se analisar nesse sentido de que a gente tem a cobertura do solo, a gente tem a proteção do solo, o solo está preservado e você tem matéria orgânica aí o tempo todo. E minimiza a perda desse solo e a perda de água. Eu vi algumas perguntas aqui, Elza. E aí, o que você me fala? E aí, de Rose, né? Ela pergunta como diminuir a acidez do solo. Aí agora é assim, Rose, para a gente fazer qualquer tipo de intervenção no solo, química, né, ou até mesmo orgânica, a gente precisa conhecer esse solo e como é que ele se apresenta. E isso a gente só consegue com a análise de solo. Tá? A análise de solo é o exame da terra. Né? Toda vez que a gente vai no médico, o médico vai fazer o quê? Vai nos examinar e vai pedir o quê? Mais exames detalhados para saber o que, pelo que nós estamos passando naquela ocorrência. Né? E com essa análise de solo em mãos, é que o técnico, tá certo? Ele vai ter a compreensão de como é que aquele solo está se apresentando e, consequentemente, vai poder promover as correções necessárias para esse solo. Né? A acidez, antes de qualquer ação que a gente vá
promover no solo, adubação, o que quer que seja, a gente tem que corrigir a acidez do solo. Se esse solo tiver com a acidez alta, ou seja, pH baixo, e você fazer a adubação, você vai estar jogando dinheiro fora, porque você não disponibiliza o nutriente à planta. A gente precisa, primeiro, promover a correção dessa acidez através do calcário e, em determinadas situações, dependendo da cultura, até a gessagem, o gesso, que trabalha em maiores profundidades, mas basicamente para a gente aqui o calcário, e a gente promove a correção desse solo e torna aquele ambiente ali do sistema radicular propício para poder retirar do solo aquilo que ela necessita, que são os nutrientes. Quando isso não ocorre, aí a gente fica com a adubação e a retirada desses nutrientes por parte da planta comprometida. Tem uma também de Dalvan aqui, eu não sei se é o momento para você estar respondendo, Léo. Qual a quantidade de cinzas que pode ser usada por metro quadrado? Dalvan, eu não faço, nunca fiz, na realidade, entendeu? Eu não tenho nenhum tipo de estudo para utilização de cinza. Tá? Eu falei da cinza ali porque é um processo perceptivo do agricultor quando ele fala que quando ele coloca fogo na área, ele tem uma boa resposta por parte da planta. Então, eu não tenho como lhe falar, ó, vai jogar X tonelada de cinza, tá certo? Ele não trabalha com isso, trabalha com matéria orgânica. Normalmente, essa matéria orgânica através do esterco bovino e de outros estercos que podem dar uma resposta aí, cada um com sua quantidade ideal, a depender daquilo que ele oferece em termos dos nutrientes, fósforo, potássio, nitrogênio, tá certo? Para o solo e aquela condição que ele oferece. Mas cinza mesmo, sinceramente, não tenho nenhum estudo que me indique quantidade por hectare. Sim, quando a gente faz a cobertura do solo, a gente está diminuindo aí também a temperatura ao nível do solo. Se a gente deixa o solo desnudo sem proteção, a gente vai aumentar essa temperatura. Quando a gente aumenta essa temperatura, a gente está diminuindo também a condição de sobrevivência dos micro-organismos no solo. Então, nós passamos pelo estágio, né, de retirada da vegetação de cobertura desse solo, passamos pelo estágio de queimada desse solo, de deixar esse solo desprotegido, né? A gente vai o quê? Promover o que nós chamamos de compactação do solo. Essa compactação do solo vem não só como um impacto direto da gota da chuva, como a gente viu em slides anteriores, como a gente vai no processo de mecanização, como foram feitas as outras perguntas aí, mecanização com grade, mecanização com arado, a falta de manejo adequado na manutenção dos animais nas pastagens, né, do pisoteio desses animais, isso vai contribuir para a diminuição do espaço, desse volume, que nós chamamos de volume de solo. Então, antes vamos dizer, da compactação do solo, nós temos um volume, que é essa foto à esquerda, né? Aí que nós podemos determinar como um espaço, um solo estruturado, aí com seus torrões bem agregados, com os macro e microporos organizados, para captação de água e oxigênio. Quando a gente oferece a esse solo um manejo inadequado, tá certo? Com pisoteio excessivo, com mecanização excessiva, principalmente da grade, a gente diminui esse volume de solo e forma o que nós chamamos de camada compactada, ou vulgarmente, o que nós chamamos de camada cimentada, né? Porque ele forma literalmente uma barreira para a passagem das raízes e infiltração da água. É aí onde a gente começa a perder. Porque quando o solo está estruturado, essa água ela penetra no perfil ao longo do solo e vai ser reservada, né, nos mananciais subterrâneos. Quando esse solo está compactado, que impede essa penetração da água, a gente tem um escoamento superficial e, consequentemente, a perda de solo, tá, por parte da erosão e também a perda de água por conta do escoamento superficial. E aí tá vendo aí? Isso aqui foi uma chuva de uma noite só, numa área, lá do Vale do Iuiú. Essa foto é do Vale do Iuiú, uma região totalmente plana, né? Parece uma mesa, não tem declive, a área mecanizada constantemente, né? Através de gradagem intensa aí,
para plantio de sorgo, de milho, muitas vezes de algodão. Então, quando ele preparou a área, ele chegou a colocar a semente aí e, numa única noite, deu uma chuva de quase 100 milímetros. Como a água não tinha para onde ir, porque o terreno é plano, ele também não pôde infiltrar, porque a compactação do solo era intensa, ela ficou acumulada aí, dando prejuízo a esse agricultor completamente com a perda da semente. Tá? Ele já havia preparado a área, já havia cultivado, inclusive, já tinha plantado, né? Semeado. Então tá aí, ó, a compactação do solo, né, no extremo, a pastagem, pisoteio constante. Vocês percebem nessas áreas, tá vendo? Aqui, ó, mais claras, né, esses pelados aí, que são já características, sintomas já de compactação severa dessa área de pastagem. E como é que a gente descobre essa descompactação? Aí eu não vou me ater muito a isso não, porque isso é um processo mais de campo, mas a gente fazer umas trincheiras, alguns buracos no campo e identificar essa camada compactada. Normalmente essa camada compactada, ela se encontra a no máximo aí 35 centímetros de profundidade. Ela não ultrapassa isso, tá? 35 centímetros. E quando esse solo está totalmente compactado, ó, pra você ver, ó, o sistema radicular das plantas não desenvolve. A planta não consegue alcançar água, que está mais abaixo, nem os nutrientes que estão mais abaixo. Ela perde sua distribuição aí do seu sistema radicular e ela começa a promover o direcionamento de suas raízes no sentido horizontal, né? As raízes ficam totalmente superficiais aí com esse processo de compactação. Saiu? Pronto, agora abriu. Pronto. Então tá vendo a foto aí, ó, a gente abre uma trincheira, observa o perfil do solo, isso aqui é o perfil, a face do solo, e a gente observa que as raízes dessa pastagem aqui, ó, e dessa planta, elas estão completamente superficial. Da parte mais baixa aqui, você não vê mais nenhuma raiz, né? E aqui, talvez, não sei se está dando para vocês verem aí através da imagem, mas as raízes ficam totalmente lateralizadas, ou seja, o sentido, né, ao longo do horizonte, ele não penetra no sentido vertical. Aí a gente normalmente mede, né, o nível de compactação desse solo através de uma faca de ponta, mede, e ela não ultrapassa nunca os 35 centímetros. Né? E como é que a gente recupera esse solo quando ele tiver compactado, quando ele chegar nesse nível de compactação? Bom, através desse nível de compactação, você tem um método biológico primeiro, né? Alguns agricultores, quando a gente, trabalhando pela Copersuba, alguns agricultores nessas palestras de solo, indagavam dizendo que o feijão, que o gandu era prejudicial ao solo. E é justamente o contrário, né? O feijão de porco, talvez alguns não conheçam por esse nome, mas tem um feijão gandu ou andu, o feijão macaçal, o velho catador, são descompactadores naturais do solo. É claro, uma compactação imediata desse solo, né? Mas ele promove ao longo do tempo ali, quando o solo está compactado, de promoção, de reestruturação dessas partículas, melhor aeração desse solo, que a gente dizendo conduzindo melhor ali aqueles macro e microporos ali e melhorando a condição de captação de água para esse solo. Sem dizer a matéria orgânica também, através de suas raízes, porque são leguminosas, né? Então, você tem aí, é um fator biológico. A gente pode ter essa a análise dessa compactação, desse nível de compactação, também através de um aparelho que a gente chama de penetrômetro, né? Que é justamente para medir a resistência do solo, só para conhecimento de vocês. E um solo bem estruturado, tá certo? Quando ele está em condições ideais de estruturação física, de agregação de suas partículas, ele está aí, ó, com uma fácil penetração ao longo do seu perfil, né? Ou seja, com uma grande facilidade aí de você penetrar. Eu não sei se está dando muito para observar, mas eu estou ajoelhado aí, o facão, eu coloquei esse facão aí no perfil do solo apenas com o dedo, pela facilidade que se encontrava aí de estrutura desse solo, de organização estrutural desse solo, né? Isso aí ajuda na matéria, a contribuição disso aí se dá principalmente
pela manutenção da matéria orgânica. Tá? E aí, ó, quando você tem um solo em condições estruturadas, se a gente fizer uma comparação entre aquela foto anterior da pastagem e essa aí, a gente tem a dimensão do que é o alcance do sistema radicular de uma planta. E isso aí é uma pastagem, viu? Só para a gente ter esse indício. E como é que a gente combate isso? Então, práticas inúmeras que a gente tem que promover ao longo do solo. Eu vou tirar essa foto aqui, como não dá para colocar em tela inteira, eu vou tirar essas fotos para vocês verem. Então, o incremento aqui da matéria orgânica, ó, ela vai, quanto maior a matéria orgânica, maior também o estoque de carbono, consequentemente você tem uma maior estruturação, uma maior produtiva, né, e desenvolvimento do sistema radicular. Quanto mais raiz se desenvolve, melhor a condição de captação de água e também de nutrientes. Manejo. O manejo. Bom, em áreas que a gente declivar um sisteminha simples aí, nós estamos vendo um pé de galinha, né? Esse pé de galinha para quê? Para retirada da curva de nível, para o plantio em curva de nível e também para a formação de camalhões, né? Que podem contribuir para, em áreas muito declivosas, diminuir a velocidade da água nos terrenos, nas áreas. Então, você tem um processo, né, que você faz e a gente, cultivando em curva de nível, a gente tem uma contribuição aí para a melhoria. Então, esse preparo do solo através da descompactação, como é que ele se dá? Ele se dá quebrando aquela camada compactada, tá certo? Rompendo aquela camada compactada de maneira física. O que a gente viu lá atrás é o método biológico. O que nós vamos tratar aqui para frente, tá certo? É um método mecânico de rompimento daquela camada compactada e reestruturação da partícula do solo, das partículas do solo, promovendo a melhor aeração, tá certo? Então tá aí, ó. A gente promove isso através de máquinas, né? Com um implemento que nós denominamos de subsolador, que são hastes. Essas hastes penetram completamente no solo e promovem o rompimento daquela camada e quebra daqueles torrões e consequente reestruturação da parte física do solo. Reparem que a gente está falando de matéria orgânica para melhoria da qualidade química do solo, porque você vai oferecer condições de fornecimento de nutrientes às plantas, desenvolvimento, de reestruturação física, que é a parte que o solo estava compactado e que a gente tem que recuperar através de mecanismos, né? Ou biológico, lá com o feijão guandu e outros, ou o mecânico, que é com o maquinário. O que vocês estão vendo aqui é um escarificador. Alguns agricultores confundem um pouco o escarificador com o subsolador. O escarificador é um, o subsolador é outro. Né? São dois parecidos, com haste, mas a gente tem que perceber que há uma diferença aí. E essa diferença está basicamente, tá, na profundidade que essas hastes são. O escarificador só consegue chegar até 20 centímetros, né, de profundidade. E eu falei para vocês que a camada compactada ela pode atuar até 35 centímetros. Então, você pode quebrar uma, pode quebrar outra. Então, a gente precisa trabalhar com outro mecanismo, com outro equipamento que é denominado de subsolador, onde essa haste que vocês estão vendo aí, ela vai trabalhar a profundidades superiores a 20 centímetros, podendo chegar até 50 centímetros em algumas situações. E quando a gente faz esse todo esse material que vocês estão vendo aí, isso é um material que estava lá dentro do solo, unido, agregado, formando aquela camada compactada, né? Impedindo a penetração da água, tá certo? E, consequentemente, também do sistema radicular da planta. Então, tá aí um nível de compactação muito grande, onde o agricultor vai diminuindo, ano a ano, sua condição de produtividade, de ganho com a lavoura, porque você não tem o desenvolvimento, tá certo? Da lavoura com o solo apresentando essas características. Então, tá aí o subsolador visto de lado, a gente tem vários tipos,
vários modelos diferentes, 5 artes, 7 artes, desarme automático, dentre outros, né? Aí a ponta dele, que a gente denomina aqui, tá certo? Como o picão, que é essa parte que ela é removível, ela é trocável, há um desgaste, a troca e tudo mais. E tá aí o subsolador trabalhando, fazendo essa reestruturação do solo. Léo, se a gente fizer a compactação desse solo através desse equipamento, né, e a gente promove o cultivo e não coloca a matéria orgânica, o que vai acontecer com esse solo? Ele vai voltar novamente à característica que ele tinha antes. Então, aqui a gente precisa estar incorporando a matéria orgânica, a gente precisa estar melhorando a condição física desse solo, mas a gente precisa implementar, tá certo? Essa ação, esse manejo de solo através da incorporação da matéria orgânica e de retorno a esse solo tudo aquilo que ele perdeu, tá? Então, ó, tá aí o solo, já depois de descompactado. Em algumas situações, o solo muito compactado, ele gera muitos torrões, como naquela foto anterior, e a gente precisa fazer o destorroamento e nivelamento daquele solo, quebrando aqueles torrões, né? Aí ele fala assim, você falou que a grade não presta, mas a grade aí está sendo usada como manejo adequado, tá certo? A gente não deve confundir a grade sendo usada ano a ano, indiscriminadamente, sem o manejo, tá certo? E aqui não, aqui está sendo feito o manejo adequado para destorroamento desse solo. E depois que a gente faz isso, a gente faz o monitoramento, olha lá, o solo que antes não conseguia ter a penetração aqui do equipamento, ele chega a profundidades maiores que 45 centímetros, né? Então, gente, basicamente, era isso que eu queria falar com vocês aqui nos slides. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que é a importância que vocês têm que dar a algumas ações dentro da propriedade, que é a análise de solo, tá? É preciso que vocês invistam um pouco mais no conhecimento do solo que vocês têm no cultivo, tá? Esse conhecimento, ele é indispensável para que a gente possa promover ao solo, tá certo? A devolver ao solo aquele nutriente necessário para o desenvolvimento da planta. E a gente só vai ter essa percepção, a gente só vai ter esse conhecimento somente quando a gente estiver com a análise de solo em mãos. Tá? Com a análise de solo em mão, é possível que o técnico da Copersuba vá lhe ajudar, colocando naquela área que você quer cultivar, para aquela cultura que você quer cultivar, a quantidade específica de nutrientes. Se você precisa ou não calcarear esse solo, corrigir esse solo, a acidez desse solo, para, consequentemente, promover uma adubação que dê resposta favorável para a sua cultura nesse sentido. Então, o manejo de solo, ele tem muitas vertentes. Dentre elas, é a gente, primeiro, conhecer nosso solo. A gente conhecendo nosso solo, fazendo um estudo dessa condição química que esse solo se apresenta, do que ele oferece em termos de nutrientes ou da própria acidez, para que, por seguinte, a gente implemente as ações que são necessárias. Compactação, descompactação do solo, né, quando com plantas que a gente já pôde ver aí, que são de acesso ao pequeno agricultor, que podem promover isso. A incorporação de matéria orgânica, que também vai ajudar muito no intuito de fornecer ainda mais a condição de reestruturação química desse solo com os nutrientes e também de melhoria da estrutura física desse solo. Então, qual é a palavra-chave aqui hoje para que a gente tenha um solo bem estruturado, para que a gente possa manutenção da matéria orgânica? Essa é a palavra-chave em qualquer condição de manejo do solo. A matéria orgânica vai diminuir até a condição de compactação do solo, ela diminui consideravelmente a compactação do solo, aumenta a capacidade do solo de reter água e, consequentemente, vai promover as condições necessárias para a manutenção da lavoura, da sua cultura, através dos nutrientes que ela libera no perfil do solo. Tá? Alguma pergunta aí? Tem, Léo. Tem um aqui Léo,
Pode entrar, Gleison. Eu queria só contribuir aí, Léo. Você falou, não, eu sei que é uma pergunta para você responder e orientar as pessoas aí. Você falou da adição da matéria orgânica no solo. Em condições que os produtores limpam significativamente a terra, como é que eles colocariam essa matéria orgânica, sendo que na área que eles cultivam não existe? É só para provocar e você dar uma orientação aí. Valeu. Existe, né? O agricultor pode até não enxergar a matéria orgânica na propriedade dele, talvez não compreender de onde ele tira a matéria orgânica, mas a matéria orgânica está lá, tá? No quintal dele, com a folhagem, né? Que cai das plantas, do coqueiro, da mangueira, a matéria orgânica que está ao longo a própria pastagem, se ele fizer uma roçagem, alguma coisa, ela pode ser utilizada como matéria seca, né? Cobertura para recuperação, para recomposição dessa matéria orgânica. Então, ela está lá na propriedade. Tem o né? Do gado, que também pode ajudar nesse processo. Você pode fazer compostagem através da decomposição de matéria orgânica que você tem na propriedade. Então, tudo isso pode ser. Ou você pode cultivar plantas, tá certo? Cultivar plantas para recomposição de matéria orgânica, né? Você tem inúmeras delas aí, tá certo? Que a gente pode disponibilizar. Dentre elas, você tem o feijão de porco, né? Muita gente não conhece o feijão de porco. Tem uma folha muito larga e, assim, às vezes, pelo nome, a gente fala feijão de porco, o pessoal pensa, é para dar porco? Não, ela não serve nem para alimentação animal e nem para alimentação humana. Ela é simplesmente um material próprio para adubação, tá certo? Orgânica. Ela é uma leguminosa, né? E sua incorporação no solo vai melhorar demais o enriquecimento desse solo, principalmente com nitrogênio. Doutor Luciano está aí contribuindo com a palestra. Tá, né? Doutor Luciano está aqui. Nosso Doutor Paulo diretor também. financeiro está ligado. Ô, Léo, nós temos aqui a participação de 14 municípios do território sudoeste baiano, viu? Com a participação dos ACRs, dos agricultores, soma aí 14 municípios do território sudoeste baiano. Bem, Léo, nós temos uma perguntinha aqui de Carlos Pinheiro Araújo. Ele menciona o seguinte: quando a gente planta uma roça e a gente planta debaixo de uma árvore, aí o mantimento não produz. Por quê? Eu vou clicar aqui na pergunta dele. Pronto, está aí na tela. Tá certo. Quando a gente planta uma roça, a gente planta debaixo de uma Não podem. Peraí, deixa eu compreender a pergunta primeiro, viu? Eu acho que ele quis dizer que o que planta debaixo da árvore não produz. Por que não produz debaixo da árvore? Sim, veja bem. Aquilo que eu mostrei para vocês, né? Algumas culturas podem sim ser produzidas com sombreamento. Agora, a gente tem que compreender que nem todas elas estão adaptadas, tá certo? Ao sombreamento, tá? Umas têm um nível de sombreamento maior, né? Umas têm um nível de sombreamento maior, outras têm um nível de sombreamento menor, tá? E a gente precisa compreender que nem sempre, tá? Pastagem, por exemplo. Tem pastagem que você possibilita a condição de médio sombreamento, baixo sombreamento. Então, a gente, nessa compreensão, a gente precisa entender o que a gente está cultivando. E muitas vezes, quando eu citei lá atrás, eu falei assim, vai tá sendo, como é que se diz? Está sendo cultivado debaixo da árvore. Mas não é toda a cultura. Mas e como é que eu vou fazer o sombreamento? Não necessariamente você, para cobrir o solo, precisa fazer o sombreamento.
Você faz a cobertura desse solo através de material morto. Cobertura morta sobre aquele solo, como a gente já destacou. E a gente pode ter inúmeras situações que a gente faz essa cobertura. É palhada, é resto de cultura que a gente pode deixar depois que a gente faz a colheita, que a gente faz o corte, deixa esse material sendo incorporado no campo, e ao longo do tempo esse material vai sendo cada vez mais sendo incorporado, tá certo? Cada vez mais aumentando esse material sobre o solo e consequentemente. Agora, não adianta falar, toda cultura produz sombreada? Não, nem toda. Cada uma tem seu nível de tolerância, vamos dizer assim, à incidência solar ou à falta dela. Será que eu respondi a pergunta dele? Vamos ver se ele fique, né, contemplado. Mais algum aí? Tem um aluno seu aqui, viu, Léo? Um forte abraço, professor Jorge Mar. Nascimento também. Jorge Mar, grande Jorge Mar. Primeiro aluno da EFA, turma do 4º ano aí de 2015. É isso mesmo, da Escola Agrícola de Caculé. Isso. Gente, vocês aproveitam aqui o nosso professor, aí cheio de experiências, é o momento para a gente estar tirando as nossas dúvidas. Estão aí quietinhos. A gente precisa fazer uma percepção, quando a gente fala de solo, tá certo? Quando a gente fala de solo, eu acho que o agricultor é o que ele menos dá importância para o solo, né? Aí ele tem aquela percepção de que, não, o solo está ali, ele vai me dar sempre ao longo do tempo, né, tudo que eu preciso para cultivar. E ele passa décadas cultivando, mecanizando, tá certo? Queimando, né? E não fornece ao solo, não retorna para o solo tudo aquilo que o solo já perdeu, né? E a gente precisa ter essa percepção de recomposição. Dentre essa perda que o solo tem, né, que são seus nutrientes, que são retirados da planta, a natureza, eu já falei, a natureza é sábia. A planta está ali retirando do solo tudo aquilo que ela precisa. Água, nutrientes para sobreviver. Ela devolve tudo. Quando você retira a planta do solo e não dá a ele de novo aquela condição rotativa de reciclagem daquele material, o solo vai perdendo sua fonte de, vamos dizer assim, de nutrição, né? De percepção, porque você tirou a sua fonte. Então, você tem que devolver para ele sua fonte. Ou de maneira química, através de adubos químicos, tá certo? Ou de maneira orgânica, através da recomposição da matéria orgânica, né? E a gente precisa ter essa compreensão. Porque de onde se tira e não se repõe, uma hora se acaba. E aí você chega num nível de degradação do solo que ele não oferece mais a condição de devolver a você, né, a condição produtiva que ele é capaz. Muitas vezes o agricultor está ali cultivando, ele não percebe, mas sua produtividade está caindo cada vez mais, e ele não percebe. E às vezes ele bota a culpa no tempo, porque não chove ou chove pouco, mas ele não percebe que um dos fatores para que aquilo esteja ocorrendo está ali no solo, basicamente, tá certo? Está no seu substrato principal de produção, que é o solo. A gente já viu casos muito antigos, onde diz o seguinte: o que acabou com a lavoura algodoeira no Vale do Iú, por exemplo, o Leucio deve ter conhecido muito bem essa história, foi o bicudo, né? E bota-se a culpa no bicudo. Mas, paralelamente ao bicudo, à praga, estava a mecanização constante, não promovendo o manejo adequado do solo, com incorporação de matéria orgânica, com curvas de nível, utilização de curva de nível, com a utilização de camalhões, tá certo? Com você fazendo a descompactação desse solo quando necessário. E aí você entra num processo de aumento de condição, onde você oferece à planta uma pior condição dela se nutrir, dela se desenvolver e, consequentemente, facilitar a entrada da praga ou da doença, tá certo? Na derrocada aí, vamos dizer, da cultura. Então, Eliene, muito prazer, minha querida. Minha ex-aluna também, viu, Elza? Deixa eu cumprimentar meus queridos aqui. A Eliene foi minha aluna
né? Relembrando as aulas de agricultura. Lio, valeu, Lio. Um abração. Muito bem. Léo, assim, eu vejo assim, um avanço muito grande, né, do nosso trabalho, né, já nessas comunidades, porque no início, quando a gente chegava nas comunidades, a gente já percebia, né, aquela carência grande ali do solo, mas assim, com as nossas atividades, com as nossas orientações, os agricultores, né, realmente abraçaram e hoje eles têm, né, uma visão diferente do solo. Eu sou neta de agricultor, filha de agricultor, né? Fui também agricultora, né? Quando ainda jovem. E assim, eu sempre ouvi meu pai dizer: olha, temos que queimar para a produção ser maior. E eu percebia desde criança que cada ano que passava, aquela produção ia reduzindo cada vez mais. E hoje, assim, às vezes é muito difícil, porque com a experiência que eu tenho, às vezes eu converso com meu pai já está numa certa idade, né? Mas ele ainda continua com aquela mesma percepção que precisa realizar as queimadas para que a produção seja cada vez maior no pensamento dele. Mas, assim, eu queria, assim, parabenizar, né, nossos agricultores, nossos ACRs, né, nossas comunidades, porque realmente vem abraçando aí as nossas orientações, as nossas atividades, e a gente percebe que as comunidades estão cada vez mais avançando, né, com esse trabalho aí de até, e também aí, né, com o nosso governo do estado, que vem abrindo aí cada vez mais editais, projetos, que isso propicia também aí, né, o trabalho cada vez mais no campo, né? Está dando aí essa oportunidade aí de perspectiva de vida aí para os agricultores. Isso é muito bom. É isso aí, Elza. É uma percepção, principalmente para o pessoal mais velho, né, que trabalha com agricultura, e a gente precisa entender que isso vem ao longo dos anos, uma cultura, né, que se cria em relação a isso. Ô, Gleus, o seu áudio está dando interrupção. Eu estou ouvindo aqui. Na verdade, eu queria fazer uma contribuição nesse sentido. Deixa eu desligar o meu. Não sei se vocês... Então, ele tem essa percepção que dá certo, mas o que o agricultor hoje ele precisa compreender é só uma coisa. Muitas vezes a economia que ele pensa que está fazendo, vamos dizer assim, limpando a área de cultivo com a queimada, porque ele coloca fogo, a área está limpa. Essa economia, na percepção dele, tá certo? Na percepção dele, é maior do que qualquer coisa. E na realidade não é. O prejuízo é muito maior, porque ele acaba tendo uma perda considerável dessa condição nutricional de solo e da estruturação desse solo, e, consequentemente, vai levá-lo, né, à diminuição gradativa da sua produtividade. Ô, Léo, Massinha só para dar mais... Massinha é uma colega bióloga, né? Estou com medo. Biólogo aqui dentro, daqui a pouco me aperta, viu? Só para dar um exemplo aí, Léo, do que você falou das análises de solo, da importância de fazer análise de solo, de conhecer a área, né? A gente teve alguns acessos a algumas análises de solo que a equipe vem acompanhando, né? De algumas áreas, e a gente vê assim que tem agricultores, alguns da área de café, né? O pessoal tem um costume maior de usar uma adubação mais pesada. E a gente viu que em algumas áreas nem tinha necessidade de utilização nenhuma mais de produto nenhum, nem de fazer calagem, nem de fazer adubação. Ou seja, aquela área ela já está assim, até no equilíbrio por conta da quantidade de nutrientes que já vinham sendo colocadas. Mas por conta até dessa questão de venda, existe muito, né? Muita venda de produto, e aí os cafeicultores, eles ainda têm essa cultura de que tem que adubar o café, senão não colhe. E não faz esse processo de saber como é que está a situação do solo. E às vezes acaba gastando mais, gastando sem até necessidade, porque não tem um conhecimento de como está a área dele. Outra realidade também é a questão do solo, da correção do solo. Às vezes, com 1 tonelada, 2 toneladas de colocada no hectare, você resolve o problema, corrige o solo, disponibiliza nutriente que já tem no solo.
e ele só não está disponível para as plantas por conta da acidez que indisponibiliza os nutrientes. Só uma correção já seria suficiente para disponibilizar. Então, assim, essa questão da análise de solo, só para frisar, é extremamente importante, e a gente bate muito isso com os agricultores, né? Fala da importância, porque você conhecendo seu solo, você tem como manejar ele de forma correta, e nem gastar dinheiro demais, né? E nem perder também, não tomar prejuízo, né? Das duas formas. É uma realidade que a gente encontra muito. Isso aí é fato. A análise do solo é justamente para isso. Você enxerga o que o solo apresenta naquele momento e o que você pode fazer, contribuir para cada cultura, porque a depender da cultura, a exigência por determinado nutriente é maior ou menor daquilo que o solo tem. Então, se você colocar adubo de menos, você está perdendo, porque a planta não consegue, ela exige mais. Se você colocar adubo demais, você está perdendo ao mesmo tempo, porque você está gastando dinheiro para adubar e a planta não vai utilizar. Então, a análise de solo nos dá essa percepção exata daquilo que a gente precisa fazer e fornecer ao solo para a planta ter a sua necessidade respondida. Desculpa aí, não consigo. Não, é só para contribuir nessa questão da matéria orgânica. A semana retrasada, eu assisti uma reportagem do Globo Rural que agricultores do sul do país, especificamente da região de Santa Catarina, estão começando a trabalhar com plantio direto, né? Esse plantio direto seria com milheto, seria com o próprio mucuna, né? As crotalárias, que são utilizáveis lá naquela região. E aí, para essa nossa situação, também uma saída, a adubação verde. E aí, como é que a gente poderia estar inserindo essa adubação verde ou sugerindo a eles, né? Que lá foi proposto um coquetel, né? Um coquetel dessa quantidade de sementes para adubação dessas áreas. Aqui, a gente possivelmente tem algumas leguminosas que eu acho que a gente poderia estar estimulando os agricultores a estar implantando esse sistema também e tendo um ótimo resultado, né? Quais as plantas, Léo, que você sugeria assim para os agricultores estar inserindo nessa adubação verde? Olha, veja bem, eu sou um grande admirador do feijão de porco, sabe? Por quê? Porque você tem também o amendoim forrageiro, né? Eu não sei se ele é muito adaptável aí, sei lá, talvez em algumas regiões que vocês trabalham, outras não, tá? Isso vai depender muito também. Agora, eu sou muito adepto às leguminosas, tá? Para a gente fazer isso. A gente tem estudos aqui na região semiárida com várias plantas, né? Na estação experimental da IBDA, certa feita, nós fizemos esses estudos, né? Fez com sorgo, fez com feijão de porco, fez com milheto, tá certo? Fez com o próprio milho, né? Fez com o andu. Todos eles avaliados para fazer uma melhor condição, trazer uma melhor condição de cobertura do solo. Muitas vezes, em algumas aí, como é o caso do gandu, como do feijão de porco, e também do catador, tá certo? Que também era utilizado. A gente fez isso também para recuperação de área degradada, como eu mostrei, né? Uma descompactação natural desse solo, através do método biológico. Pode ser feito. Então, a gente tem que ter... você falar assim, Léo, qual seria o melhor? Vocês trabalham em áreas muito distintas, né? Os lotes que vocês trabalham tem regiões diferentes, não é tudo na Caatinga, né? Então, a gente tem que estar trabalhando cada local desse, plantas específicas que se adaptem bem, tá certo? A cada condição de solo que vocês têm e também a cada condição de clima, tá certo? Pluviometria e tudo mais. Então, a gente precisa ter essa análise para oferecer isso. Mas eu, basicamente, aqui, pelo estudo que a estação experimental fez na época, eu tenho tanto o milheto como o guandu quanto o feijão de porco, ótimo material para você fazer aí uma incorporação de matéria orgânica e cobertura desse solo. Certo? Beleza, gente. Muito bom. Uma aula, viu, Léo? Uma verdadeira aula.
Tem aqui vários recadinhos, viu, Léo? Aqui, né, abordagem excelente. Tem mais uma aqui, bastante esclarecedora. Concordo com vocês. Foi, assim, bastante esclarecedora mesmo a discussão da tarde. Pelo pouco tempo, né, Elza? Porque isso é pano para manga. Se me deixar na sala de aula, eu falo. Mas, olha, nós vamos ter a oportunidade, viu? Tentei resumir ao máximo aqui. Eu tinha muita coisa aqui. Eu fui cortando um slide, fui cortando algumas coisas, porque não dá para você trabalhar nesse tempo tudo aquilo que a gente precisa para dar uma percepção para o agricultor. Com os nossos cursos que você me prometeu, que me chamaria para eu dar, né, ao vivo. Isso, né, acabando aí a pandemia, né, eu me faço aqui agora presente com vocês. Mas estou aberto, isso vai passar, e quando passar, estamos à disposição. Isso, tá certo? Isso. Você sempre foi parceiro. No campo. Você sempre foi parceiro, Léo, isso é muito bom. Nós vamos aí, logo, logo, estar realizando nossos seminários, nossas capacitações, e você, né, com esse conhecimento seu aí, soma muito. Então, vamos esperar que tudo isso passe, né, para a gente estar aí, não só com os seminários e as capacitações, mas também com as nossas atividades coletivas de campo, porque eu estou com muita saudade, eu externo isso aqui o tempo todo dentro de casa, como eu queria estar no campo nesse momento, a saudade bate mesmo, assim, do campo. E assim, gente, a gente já está chegando no nosso horário, a gente vai estar abrindo agora para as considerações finais, mas antes eu queria, assim, agradecer imensamente a participação de todos vocês. É muito importante essa participação nos nossos trabalhos. No momento, a gente está tendo essa oportunidade de estar realizando esses trabalhos de forma remota, e isso é muito bom, né? Essa iniciativa aí do Bahia Produtiva foi, assim, uma iniciativa, assim, bem plausível, né? Mas mesmo com essa oportunidade, a gente vai estar aqui rezando para que tudo isso acabe e a gente volte aos nossos trabalhos de forma presencial, porque são muito prazerosos. Então, eu abro aí para as considerações finais de vocês, para a gente encerrar. Eu queria só colocar que a gente, com relação à adubação verde, que a gente começou a falar aí um pouquinho, a equipe está preparando aí, né? Para quem está assistindo, a gente vai estar divulgando aí, assim que a gente confirmar, uma live sobre adubação verde, fixação biológica de nitrogênio, que é uma coisa simples que o agricultor pode fazer na propriedade e para estar vendo essa questão da fixação de nitrogênio mesmo também como alternativa de melhora aí do solo também. Beleza. E é isso. Valeu, Léo. Obrigado aí mais uma vez pela contribuição, meu amigo. Valeu mesmo. Obrigado pela a presença aí de todos, né, os ACEs, os agricultores, e até mais uma live aí, com fé em Deus. A gente vai estar de volta logo, logo. Isso. Gleuson. Prezado Léo, obrigado mais uma vez. Você foi brilhante aí nessa colocação. E essa situação, ela comunica todos os empreendimentos que nós acompanhamos, né? Nós temos solos depauperados, temos solos com erosão, com compactação, né? Diversas situações. E tem situações muito graves, né? Situação, por exemplo, a região de Anagela tem problemas graves de vossorocas enormes, áreas que foram cultivadas e foram deixadas para trás. Enfim, essas dicas que você nos deu vai contribuir bastante no sentido de orientar os ACRs que estiveram presentes e alguns agricultores. Mas é necessário, né, que nós, enquanto equipe, é ideal, né, se estivesse mais próximos dos agricultores, principalmente no momento de preparo do solo para plantio. Mas, enfim, né, eu lhe agradeço a todos aí participantes e aos nossos colegas que estão sempre aí a colaborar. Aqui quem agradece sou eu. Gratidão mesmo pela oportunidade. Aqui podendo estar explanando com vocês. Meu conhecimento é pequeno. Está muito Gleuson, eu vou estar aprendendo um pouco mais com vocês aí nessa live de incorporação aí.
né? Mas Vou você assistir, está vou indo começar muito bem, viu? com um pouquinho, né? A gente tem que estar sendo reciclando, apesar de eu estar agora mais de escritório do que de campo, mas eu sou extensionista de corpo e alma, sou de coração. Então, o meu trabalho é no campo. Então, espero que isso passe e quando passar, nós vamos estar juntos. Obrigado a todos os agricultores, todos os ACRs, ex-alunos aí, ACRs hoje, né? Boa sorte, força, estamos juntos aí e a gente vai passar por essa já já. Valeu. Se Deus quiser. Pois é, gente, enfim, agradecer mais uma vez, se sintam abraçados, leve o meu abraço a cada agricultor, né? E vamos pedir a Deus para que tudo isso passe, logo, logo estaremos aí de volta. Fique com Deus, até a próxima.